Hello, jovens! Olha eu aqui de novo. Pessoal, o que nós falamos aí, que nós íamos fazer agora? Exatamente, nós estamos aí em mais uma aula de revisão de conteúdo de física. Bom, pessoal, o que nós estávamos conversando aí na aula passada? Bom, eu estava conversando com vocês a respeito de geradores elétricos, certo? Nós falamos aí de definição de gerador elétrico, nós falamos da curva característica do gerador elétrico, nós vimos também a equação de um gerador elétrico, nós definimos o que é o gerador ideal, e nós diferenciamos isso do gerador real, e nós vimos que tem diferença, né? Lá no gerador ideal, nós temos que a tensão, ela é totalmente fornecida, essa energia para as cargas. Já lá no gerador real, nós vimos que não, que devido à resistência interna desse gerador, nós vamos ter aí, né, pessoal, uma perca de tensão, né, ali pelo meio, ok? Então vamos lá, olha só. Na nossa revisão aqui, nós falamos de geradores, professores, receptores. Receptores vão vir depois, tá, pessoal? Geradores, né, elétricos aqui. Nós vimos aqui, ó, que nos receptores, tá? São aparelhos que convertem energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, tá, pessoal? Aqui, opa, geradores, ok? Deixa eu só voltar aqui rapidinho aqui. Geradores elétricos, tá? São aparelhos que convertem energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, ok? Deixa eu só riscar aqui com a canetinha, tá bom? Então aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha, que eu gosto muito dela. Geradores, tá, pessoal? Geradores elétricos, tá bom? Nós vimos que eles vão converter energia em qualquer outro tipo de energia, tá? Então aqui, ó, deixa eu só corrigir. Gerador elétrico converte energia em energia elétrica, tá, pessoal? Então é só trocar aqui, eu coloquei a figurinha errada, tá? Aqui só pra gente ver, ó, o tipo mais comum de gerador elétrico, nós vimos que é o dínamo, ok? De corrente contínua aí, tá? E aqui nós colocamos essa bicicleta último lançamento, né? Só que não. Então aqui nós temos um dínamo na bicicleta, ok? Bom, nós vimos também aí, ó, tá aqui o dínamo e aqui nós vimos o detalhe, né? Ok? Nós vimos a equação do gerador. O que é a equação do gerador aqui? Nós temos a tensão, certo? Tensão elétrica. Nós temos aqui a força eletromotriz, ok? Nós temos aqui a resistência elétrica, né, pessoal? Que é a resistência interna desse gerador. E nós temos aqui também o que? Olha só, a corrente elétrica. Nós fizemos até um exemplozinho com a lâmpada, né? Nós vimos lá que uma lâmpada de 4,5 volts e 1,5 volts e 4,5 exatamente, né? Só para ver se vocês estavam prestando atenção, né? 4,5 watts e 1,5 volts. Nós víssemos o que? Se ela fosse ligada a um certo tipo de gerador, o que ia acontecer? A resistência interna desse gerador, a tensão, nós vimos que 0,5, né, foi perdido e ela ia ser alimentada com 1, e isso impacta no brilho da lâmpada, lembram disso? E essa equação do gerador ali mostra isso. Pessoal, o que nós vimos mais? Vamos ver ali. Nós vimos também, ó, observando aqui a nossa equação do gerador, ok? Nós vimos aqui, ó, quando a corrente é igual a zero, a tensão vai ser igual à eletromotriz. Nesse caso, o circuito está aberto, não tem corrente, né? Corrente zero. Nós vimos também aqui, ó, que quando essa tensão aqui é igual a zero, nós temos que a corrente é igual à corrente de curto-circuito, certo? E aqui nós vimos essa corrente curto aí, e nesse caso a tensão no circuito é nula e a corrente que atravessa é máxima. E nós podemos calcular essa corrente máxima por aqui, certo? Então nós vimos aí essas características do gerador, né, pessoal? Então nós vimos ali, ó, gerador real, o gerador ideal, certo? Nós vimos a equação, nós vimos que essa resistência interna, ela vai impactar também na questão da tensão que é fornecida, tá bom?
Galerinha, olha só, fiquem comigo que daqui a pouco tem atividade de sala, tá? Até mais. E aí, jovens, voltamos para as nossas atividades de sala. Bom, o que nós falamos na revisão, na aula passada? Nós falamos de geradores elétricos. Nós vimos que os geradores elétricos, o que eles fazem basicamente? Eles convertem qualquer tipo de energia em energia elétrica. Gerador mecânico, o que ele faz? Energia mecânica e energia elétrica. Gerador químico, energia química e energia elétrica, certo? E assim vai, gerador eólico, é energia lá dos ventos, né? E energia elétrica. E o contrário disso, eu posso falar que seria um receptor. Um receptor elétrico, ele converte a energia elétrica em outro tipo de energia. Vocês viram a diferença? Um seria mais ou menos o inverso do outro, tá bom? Então vamos ali para as nossas atividades de sala. Vamos lá? Onde a gente tira dúvidas e resolve exercícios. E aqui nós temos nossa primeira questão, ok? Vamos ver o que está escrito aqui, pessoal. A unidade de medida de potencial elétrico no sistema internacional é o volt. Então, ele está falando aqui, né, que o potencial elétrico no SI é medido em volt, que também é unidade da grandeza física chamada, vamos lá definir aqui, nós temos, força elétrica, pessoal? Força elétrica nós vimos lá na unidade 1, é a interação entre cargas, né? Essa força aqui geralmente é dada em Newton, então não é isso aqui, né? Carga elétrica, nós vimos que a carga elétrica, lá em homenagem a Coulomb, né, pessoal? Então, carga elétrica, quantidade de carga aí é Coulomb. Corrente elétrica, nós vimos que corrente elétrica, pessoal, é o quê? Ampere, certo? Campo magnético, pessoal, campo magnético também não é, né? Nós temos lá o fluxo, nós calculamos. Opa, o que nós temos na letra D? Força eletromotriz. Lembra, pessoal, olha só. Força eletromotriz, representada aqui, ó, pelo Epson. E nós vimos lá no gerador real, que é aquela tensão, né, entre os nominais. Então, a força eletromotriz também é um tipo de tensão, certo? Sendo aí também um tipo de tensão, então nós vamos ficar com a letra D, ok? Que também é volt. Então, potencial, DDP, tensão é em volt. Entendido isso? Ok? Pessoal, continuando aí para a próxima questão. Na questão 2, é para a gente fazer o seguinte: identifique qual das seguintes afirmações não se pode associar ao funcionamento de um gerador, ok? Então, uma dessas informações aqui, a gente não pode associar ao funcionamento de gerador. Vamos ver. Letra A. Transformar energia elétrica em outras formas de energia. Permite o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito a qual está ligado, pois cria uma DDP entre seus terminais. Letra C. Disponibiliza uma certa quantidade de energia por unidade de carga que atravessa o circuito onde está intercalado, que define a sua força eletromotriz. E aqui não está sujeito ao efeito Joule. Aí, pessoal, o que nós temos que lembrar nesse caso aí, né? Gerador elétrico, ele converte qualquer tipo de energia, dependendo do tipo de gerador, em energia o quê? Elétrica. Lembra? Gerador mecânico, gerador químico, gerador eólico, gerador térmico. Eles pegam lá energia mecânica, energia eólica, energia térmica, certo? E convertem em energia elétrica. O que eu falei para vocês? O contrário é o receptor elétrico. O que o receptor faz? Converte qualquer outro tipo de energia em energia elétrica, não foi isso? Será que tem alguma letra parecida ali, pessoal? Vamos ver, olha só. Então ali, olha aqui, ó. Nós temos aqui que não está sujeito ao efeito Joule, né? O que seria o efeito Joule?
a questão de dissipação de energia, né? Questão de energia térmica, tá, pessoal? Então, aqui vamos ficar a nossa letra D, ok? Aqui nós temos uma questão com gráfico, como eu falei para vocês, tá? E aqui nós temos o seguinte: admitindo-se constante e não nula a resistência interna de uma pilha, o gráfico da tensão, que nesse caso é representado pela letra U, em função da corrente, representado por I, que atravessa essa pilha, é melhor representado pela figura. Nós podemos lembrar o quê? Que pilha é um tipo de gerador químico, né, pessoal? Então, pilha é um tipo de gerador químico. Eu vou converter energia química em energia elétrica. Sendo a pilha um tipo de gerador, qual figura ali se aproxima? Vamos dar uma olhadinha de novo ali. Qual figura melhor se encaixa, pessoal? Vamos lá, olha só. A curva característica de um gerador é um gráfico da diferença de potencial pela corrente que flui pelo gerador. Esse gráfico é uma reta, então daqui, ó, eu vou ter que procurar uma reta. Bom, nós temos aqui na A, na B e na C, ok? Vamos ver com quem a gente vai ficar aqui. Mas nós temos que lembrar que eu tenho aqui, olha só, eu vou ter estabelecido aqui, pessoal, a diferença de potencial e a corrente elétrica. É a do primeiro grau, então isso aqui é uma função de primeiro grau, ok? Então, nesse caso, ou é uma reta inclinada para cima ou inclinada para baixo, tá bom? E nesse caso aqui, ela nos fornecerá uma função decrescente. Lembram, pessoal, por que é a função decrescente? U é igual a eletromotriz menos R vezes I. Então, aqui, ó, nós temos uma funçãozinha de primeiro grau e aqui eu vou ter uma função decrescente. Então, eu tenho que olhar um gráfico, como nós vimos na aula passada, parecido com isso daqui, ok? Nesse caso aí, a gente fica o quê? Com a letra C, C de certo, ok? Então, vocês podem ver, ó, na letra C, eu tenho uma função de primeiro grau e decrescente, tá bom? Então, tá aqui, letra C. Nós vamos ficar com ela, tá? Vamos ver mais uma questão aqui, pessoal. O circuito elétrico da figura 1, que eu vou mostrar para vocês, é utilizado para a determinação da resistência interna e da força eletromotriz e do gerador. Um resistor variável, Rzão, também conhecido como reostato, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R. Então, ele quer dizer que se eu coloco aqui um reostato, se essa resistência é variável, eu também vou variar a corrente, ok? Bom, ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro, né, pessoal? Se eu estou variando R, estou variando I, eu também vou ter leituras de tensão, ok? Vamos ver aqui a figura. Então, tá aqui, ó, figura 1, tá aqui o nosso gerador, resistência interna, força eletromotriz, ok? Tá aqui a voltagem, tá aqui o voltímetro, tá aqui o amperímetro associado em série com o reostato, tá bom? E tá aqui a figura que mostra aqui, ó, os nossos valores, ok? Bom, com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde aos valores corretos, respectivamente, ou seja, nessa ordem que ele está pedindo de resistência interna, ok? E da força eletromotriz. Então, eu quero saber, olha só, esses dois valores aqui, ok? Bom, nós temos o gráfico, né, pessoal? Nós temos o gráfico aqui, ó. Geralmente, nesse gráfico, a eletromotriz fica aqui e aqui uma correntezinha de curto, né? Ok? Então, aqui o que vai acontecer? Vamos calcular aí o que ele está pedindo. Bom, pelo gráfico, nós temos que, como eu falei para vocês, ó, a eletromotriz é 12, certo? E a correntezinha aqui, ó, de curto é 4, ok? Bom, 12 a gente já achou. Ah, professora, mas só tem uma alternativa com 12, né? Mas tudo bem, vamos calcular
A força aqui que ele está pedindo, pessoal, a eletromotriz a gente já tem, que é 12, ok? Vamos calcular a resistência interna para ver como é que ficaria esse cálculo? Vamos lá, olha só. Tá aqui a resistência, olha só. Lembra aqui da nossa equaçãozinha? Corrente é resistência aqui, ó, interna e força eletromotriz. Como esse cara está dividindo, ele passa para cá, né? Faz o inverso, olha aqui, ó. Se pelo meu gráfico, deixa eu apagar que está muito riscado, peraí. Pronto, tá melhor para vocês verem. Deixa eu pegar a caneta de novo, vou trocar de cor, pronto, tá aqui. Então, pessoal, ó, fiz aqui o inverso, certo? A eletromotriz já tá aqui e a corrente também já tá aqui. Se eu fizer essa divisão, eu tenho 3 ohms, certo? Aqui, nesse caso, se vocês forem olhar para a alternativa, eu já mataria por causa do 12, né? Já está aqui, ok? Mas se outra alternativa tivesse, pessoal, como é que eu calculo nesse caso a resistência interna? Lembrem da nossa equaçãozinha, força eletromotriz dividido pela resistência interna, logo a resistência é eletromotriz pela corrente. E aqui fechou o nosso valor. Nós ficamos novamente com a letra C, ok? Entendido isso? Então, pessoal, viu um gráfico de gerador? Aqui é eletromotriz e aqui é a nossa correntezinha, ok? E aqui a nossa relação, é só você dividir a eletromotriz pela corrente que você acha essa resistência interna do gerador. Entendido isso? Fechou? E aqui nós temos uma questãozinha, estilo Enem para vocês, tá? E o que está falando aqui nessa questão? Olha só, é uma questão teórica para a gente analisar, tá? Um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador, tá bom? Sobre esses componentes, considere as seguintes afirmações. A bateria é um gerador eletromecânico, o alternador tem a função de recarregar eletricamente a bateria, o alternador é um gerador eletromecânico e a bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? A bateria é um gerador eletroquímico, né, pessoal? Nós vimos lá gerador químico, ok? A bobina que está acoplada aí ao motor produz corrente alternada, que é no alternador transformado em corrente contínua, ok? Fornecendo energia para recarregar a bateria, que por sua vez fornece energia para acender os faróis, alimentar o rádio e as lâmpadas do painel, pessoal. Então, nesse caso aqui, ó, essa aqui está correta, essa aqui está correta e essa aqui está correta. A única que está errada é a primeira, ok? Entendido isso? E tá aqui o nosso textinho explicando, tá bom, pessoal? Eu coloquei mais uma questão para vocês aqui. Opa, cadê a questão? Ah, pessoal, a questão, tiraram a questão. Galerinha, olha só. Aqui para nossa próxima aula, assistam o vídeo, tá? Geradores receptores, nesse caso aqui, receptores elétricos. Lá na aula passada eu pedi para vocês assistirem geradores elétricos, certo? Tá lá no canalzinho do YouTube, tá bom? Tá aqui o link, acessem o link, assistam esse vídeo, que nós vamos utilizar aqui, ó, esse vídeo para entender receptor, tá bom? Olha só, deixa eu só voltar aqui rapidinho, só para frisar um negócio aqui. Pessoal, essa aula a gente falou de gerador, ok? Então, nós falamos tudo de gerador. Quando ele fala aqui que a bateria é um gerador eletromecânico, tá errado porque que a bateria é exemplo de gerador químico, ou seja, converte energia química em energia elétrica, tá? As outras vão estar certas. O alternador realmente tem a função de recarregar eletricamente a bateria, ok? O alternador também é um gerador, agora sim, o alternador é um gerador eletromecânico. É só a gente lembrar lá na nossa aula passada dos exemplos de geradores, eu falei para vocês, gerador mecânico, energia mecânica e energia elétrica. Quem faz isso é o alternador, correto? E por último ali, ó, só para a gente fechar aqui, olha só,
E por último ali, a bateria, entre outras funções, fornece a corrente elétrica, né, pessoal? Então, bateria de carro, ela serve para isso. Quem já ficou na mão aí por causa de bateria de carro vai entender o que eu estou falando, né? Os carros aí hoje em dia são extremamente dependentes de bateria, ok? Vai precisar aí, tá bom? Pessoal, olha só, questãozinha que eu falei para vocês ali, que não estava aqui, olha, vocês não vão ficar sem ela, tá? Vou colocar na próxima aula, eu vou colocar uma questão lá de receptor com gerador, ok? E a gente vai trabalhar. Então fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de física para vocês, tá? Tchau, tchau.